Olá, alternativos! Mais um programa Montanha Russa, esse programa que a gente fala de todo tipo de Copa do Mundo, inclusive do Brasil. E hoje não é um bom dia para se falar do Brasil. Estamos aqui mantendo o nosso orgulho Estamos brasileiro, aqui fingindo que tá tudo bem. O orgulho ferido, né? Exatamente. Acabou o sonho do Hexa por enquanto. No programa de hoje a gente vai falar da derrota do Brasil para a Bélgica e vamos falar também de outros jogos, memes. A Copa continua, né? Sem Brasil, mas continua. E jogos da Rússia, a Rússia é um grande destaque que a gente vai falar hoje. Mas enfim, tudo isso só depois da vinheta. Vamos lá. Minha gente, não foi fácil essa partida contra a Bélgica. Essa música que você ouviu na vinheta é uma homenagem ao Debate-Bola. Quem não se lembra, né, dos Debate-Bolas? Sim, Milton Neves, Cacá Rossetti, Paulo Morte sempre fazia o caixão quando algum time era eliminado, né? E a gente lembra com carinho desse grande programa de humor, né? Por que não? De futebol. Tirava umas risadas, né? Exatamente. Mas hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, muito Brasil, muita Copa do Mundo, mas antes eu queria deixar um recado para você. Se você assiste o Montanha Russa já está acostumado, é a nossa parceria com a Retromania. retromania.com.br, camisas históricas, lindas, cheia de personagens e ocasiões. Né? Cada camisa tem uma história por trás. Cada uma tem. E camisa de time de seleção, vale frisar. E dá uma navegada no site lá e escolhe a sua. E no final, quando você for pagar, coloca o código Última Divisão, sem acento, Última Divisal. Tudo junto. E aí você vai ter um desconto especial, um oferecimento da Retromania e do Última Divisão. Jogos alternativos. E antes de falar de seleção brasileira, vamos falar de jogos, dos outros jogos. E teve muito jogo bom, né, Franco? Sim. Teve jogo emocionante, teve jogo que foi para os pênaltis. E acho que vale começar falando pelo França 2, Uruguai 0. Até rolou uma homenagem pra mim, né? Foi meu aniversário, 6 de julho. É verdade. E o Muslera me homenageou, né? Tomou um frango. Mandou pra você. Eu pude ouvir ele falando. Então, bonito, bacana homenagem, mas acabou com a esperança do Uruguai. O Uruguai até começou bem, né? Tomou um gol, criou chances, acabou parando. Lá perdendo. A ausência do Cavani acabou sentindo, né? Muito, né? Mas aí tomou 1-0 no primeiro tempo e começou o segundo tempo já com aquele frango e perdeu, né? Aí não deu jeito. Foi, aliás, a eliminação junto com a do Brasil, eliminou as chances de seleções sul-americanas na Copa. A gente tá aqui vestido meio Brasil, meio Uruguai, mas não deu certo. Não vai ser dessa vez de novo que o sul-americano vai ganhar na Europa. Fora isso, a gente teve Inglaterra e Suécia, né? Sim, que deu Inglaterra. Pois é, a Inglaterra vai voltar para uma semifinal, né? Desde 1990, que a Inglaterra não ia tão longe na Copa. E o goleiro Pickford do Arsenal foi um dos grandes... do Everton, foi um dos grandes destaques do jogo. E Harry Kane também. Harry Kane, né? Tá na artilharia da Copa. E a Suécia, né, fez uma campanha muito bacana e tirou gigantes ao longo do caminho, né? Tirou Holanda e Itália nas eliminatórias, tirou a Alemanha na fase de grupos. Então, mas com a Inglaterra com outro campeão do mundo aí não deu, né? Não dá pra vencer sempre. A Suécia, se passasse, ia ser bem surpreendente. Bem surpreendente. As semifinais já estão bem alternativas, sim. Assim, tirando a França, nenhuma era muito esperado. França e Bélgica e Croácia e Inglaterra ficaram nos confrontos. Pois né? Vale a pena falar também de Rússia e Croácia, que foi o último jogo agora que definiu. Teve um golaço do Sherichev, né? E muita emoção, né? O placar de lá, a Croácia chegou a fazer um gol na prorrogação, aí a Rússia empatou no fim com o brasileiro Mário Fernandes, mas que depois perdeu um dos pênaltis. Mas a Rússia fez muito bonito também, acima das expectativas, e a Croácia nem se fala, né? Vale dizer que o Mário Fernandes é de São Caetano do Sul, ele renegou a seleção brasileira, acho que lá em 2011, 2012. Ele teve uma convocação que ele não quis ir. Ele não quis ir, ele não aceitou, e depois ele foi convocado uma outra vez. Chegou a jogar um amistoso. Sim, mas que não vale, né? E aí permitiu ele que fosse naturalizado russo e ele jogou. Ele tinha poucos jogos pela Rússia antes da Copa do Mundo, inclusive, né? Mas ele teve muito destaque nessa campanha, né? Fez esse gol agora. E, muita gente acha que ele foi revelado pelo Grêmio, né? Mas ele foi revelado pelo São Caetano, isso é bacana lembrar. E ele já foi zagueiro, ele é um
um cara alto, assim, inclusive fez um gol de cabeça pela Rússia, né, durante o tempo. É um jogador que talvez tivesse nível para estar na seleção brasileira. De fato, né? Mas algo, né, que a gente não consegue explicar, aconteceu dele ter recusado e foi parar na Rússia. O curioso é que ele não fala russo. Ele se comunica muito mal com os companheiros. No vestiário ele deve ser complicado, né? Ele tem 5 ou 6 anos de Rússia já, que ele joga lá. Não vamos julgar também, né? É fácil aprender russo, né? É difícil, mas é bem curioso do Mário Fernandes. Da Croácia vale destacar o goleiro Subasic, né? Que já é a segunda disputa de pênalti que a Croácia passa e, enfim, tá aí nos pênaltis a Croácia tem levado a melhor. Vamos ver, você acha que... Bom, vamos deixar para os... Vamos deixar para depois. Seleção brasileira. Eu não sei nem por onde começar falando de seleção brasileira. A derrota a gente nunca imagina que vai... A gente sempre espera que vai chegar, né, pelo menos na final, né? O brasileiro é exigente. Sim. E caiu aí nas quartas para a Bélgica, que não é um time de tradição, mas tem uma ótima geração. E que subestimamos, né? Acho que, pelo menos falando por mim, eu não imaginava que a Bélgica tivesse cancha para tirar, nem talento, né? Talento a gente sabe que essa geração tem, mas depois do jogo que fizeram contra o Japão, enfim, de Eurocopa que cai para o País de Gales, a gente se acostuma a falar, essa seleção tem talento, mas não tem capacidade para e conseguiram realmente praia, né? Mereceram, né? Mereceram. Eles jogaram bem, mas a seleção, você acha assim que essa geração, vamos pensar assim, então, dá para descartar? Então, dessa vez eu acho que não dá para fazer terra arrasada, nem com o Neymar, Felipe Coutinho, com as estrelas do time, enfim, com o Tite também não. Teve falhas, né, que a gente tem que falar. Também teve o acaso, né? Teve falhas individuais, teve o De Bruyne, então, teve o gol contra do Fernandinho e o De Bruyne apagado em toda a campanha da Bélgica, que vai lá e mete um golaço daquele, mas teve falha de posicionamento do Brasil, né, para isso acontecer. A tática belga mesmo foi mais adequada para o jogo, né? Soube ler melhor. Sustentar, inclusive, quando tomaram o gol do Brasil no segundo tempo. E o Brasil pecando muito em finalização também, né? Que acho que na Copa inteira o Brasil, enfim, contra a Costa Rica, vários jogos que o Brasil poderia ter feito mais gols, né? O goleiro belga também. O Courtois também jogou muito. Então. Mas enfim, o trabalho do Tite é bom, né, cara? Um dos melhores da seleção dos últimos tempos. Se a gente pensar um pouco antes, que o Dunga vinha aquele amontoado de jogadores que estava perigando até cair nas eliminatórias e não se classificar, para o que a gente chegou na Copa com o Tite e até onde a gente chegou, dá para dizer que foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho, todo mundo esperava que fosse mais longe, né? E triste que agora estão escolhendo o Fernandinho como vilão, né? Porque toda eliminação tem que ter um vilão, né? 2006 foi Roberto Carlos, 2010 Felipe Melo, Júlio César, 2014... E agora pegaram o Fernandinho. A zaga... Que de fato foi um pouco abaixo do que o Casimiro. Foi abaixo do que ele poderia... E ele é marcado porque ele estava no 7-1 também, né? Também, Mas, enfim, é muita injustiça. Ainda mais ele está sendo vítima de ofensas racistas na internet, né? Isso é preocupante. Isso é bem lamentável, mas é aquela coisa, realmente. O pessoal atacando a família dele, inclusive, né? Eu acho que é aquela velha história, que se o Brasil jogasse 10 vezes com a Bélgica, ia ganhar umas 7, 8, sabe? Mas perdemos e foi merecido. Faz parte do jogo também, né? Sim. Sobre a geração belga, você acha que é tudo isso mesmo? Ou... o ataque principalmente, né? Lukaku, Mertens... eles têm, assim, sei lá, dá pra dizer que metade do time... Sim, o Courtois... então, sim, o Kompany, né? Muitos jogadores que realmente são de ponta na Europa. Pra Bélgica, um país desse tamanho, formar uma geração dessa é uma coisa... E finalmente a ótima geração belga mostrando que veio... E podemos ter o final também com a ótima geração croata, né? Que é menos dita, mas também que para um país com Mandzukic, Rakitic, né? Modric, também é um país pequeno, ter tantos jogadores de destaque na Europa... Mas a Bélgica é realmente um dos melhores times da Copa. Sobre o Brasil ainda, eu queria saber de você, se você acha que insistir no Gabriel Jesus foi um erro. Ou, enfim, porque agora como perder de obra pronta, né? Exatamente. Eu acho que dá pra entender a opção do Tite. Os números... Acho que ele foi teimoso um pouco? De certa forma foi, mas faz parte. O treinador tem que bancar a opinião dele, né? Assim, e ele confia, e ele não deixava... Tudo bem, o Gabriel Jesus foi titular. Mas ele, com o jogo apertando, todos os momentos de dificuldade, ele não hesitou em colocar o Firmino logo. Não é aquela coisa que ele boicotou um jogador. Que nem na Argentina, que o Dybala não entrava. Não, ele punha o Firmino ali, o time precisando, ele punha o Firmino no começo do segundo tempo. Então, enfim, eu acho que ele fez a opção certa, sabe? O Gabriel Jesus realmente colaborou taticamente. Esperamos, muita gente falava, ele vai fazer o gol, logo o gol do Hexa, né? O brasileiro... cheio de autoestima, pensava assim, né? Vale a pena guardar. Realmente, ele fez uma Copa do Mundo fraca, mas em termos táticos, de roubar a bola, de compor ali a defesa, a marcação, ele foi bem. E o Firmino até conseguiu fazer um gol na Copa, então, enfim,
eu acho que ele usava bem o elenco que ele tinha. O Alan, até no programa passado, ou alguns passados, nosso aqui, chegou a falar de que Copa do Mundo é tiro curto, então não dá pra ficar insistindo em coisas que funcionam abaixo do que deveriam. É que eu acho que não é o caso do Fred em 2014, que era realmente um cone, né? Um peso morto. Não, o Gabriel Jesus tinha sua função, acabou finalizando pouco também, sei lá. Realmente, fez uma Copa abaixo, mas eu entendo o Tite ter mantido, acho que não é por isso que foi eliminado. Não é novidade pro Tite fazer isso, né? Não. Ele costuma bancar bem os jogadores que ele acredita. Às vezes ele é considerado teimoso, dá pra entender também. Sim. Mas eu acho que são escolhas que você faz. E é isso, engenheiro de obra pronta. Hoje que a gente perdeu, estamos aqui falando. Poderia estar falando que o Gabriel Jesus foi taticamente essencial de novo e que a gente ganhou. Então é difícil. Acho que a falha do Tite foi nesse jogo mesmo contra a Bélgica, a forma que ele armou o time, ele acabou, realmente, a Bélgica taticamente conseguiu segurar o Brasil de uma forma que o Tite não esperava, mas pelo trabalho dele é irretocável praticamente, né? A gente não tem o que falar. Na convocação, um nome ou outro você podia questionar. O Tyson, por exemplo, a gente vê que mesmo precisando ali... Olha pro banco. Mas enfim, no geral, é um dos melhores trabalhos dos últimos tempos da seleção. Tem que continuar. Momento Canarinho Taço. Hoje é você que vai, né? A gente viu o jogo junto, o Júlio saiu revoltado ali. Agora é hora de desabafar, cara. Põe isso pra fora. Pois é, nesse quadro que o Alan Brito faz tão bem e que serve de desabafo, eu queria falar com você aí do outro lado, que critica a seleção brasileira depois dessa derrota. E depois de qualquer derrota, né? O brasileiro tem a mania de achar que se não é campeão não valeu nada, o vice é o primeiro dos últimos, toda aquela coisa de querer jogar todo um trabalho fora. Eu acho que o trabalho do Tite está sendo muito bem feito, é um trabalho de continuidade, precisa ser mantido. Tem erros. Eles vão ser corrigidos, especialmente pelo Tite, que sabe muito bem onde ele errou. Mas não dá para interromper, não dá para dizer que essa seleção é descartável, que tem, sei lá, metade joga fora, Neymar contestado. Traz o Dunga de novo. Traz o Dunga de novo, que é isso que se faz, né? A volta do Dunga para a seleção brasileira, em todas as vezes que veio, é uma prova de que o brasileiro quer jogar tudo no lixo e resgatar um momento de glória, porque acha que trabalho bem feito é título. Título é muito importante, mas tem que pensar no todo, tem que pensar na continuidade. Então, queria dizer que você brasileiro, que está querendo jogar tudo no lixo, que a seleção não presta, que o Tite tem todos os defeitos do mundo, ele não é perfeito, mas ele não é o pior técnico do mundo. Aliás, ele não é... Enfim, tem muita gente pior que pode entrar no lugar. É um treinador de né? ponta. Eu já ouvi nomes aí circulando de, sei lá, pessoal falando de Renato Gaúcho, de tentar nomes desse tipo. Não dá certo, a seleção precisa de uma organização como o Tite vinha colocando, mas eu não queria ficar só falando nisso, eu queria falar também que a própria seleção, os jogadores tiveram brio, né? Mesmo perdendo de 2-0, não desanimaram, não caíram no gramado chorando e não teve um abalo psicológico. A seleção veio ganhando o corpo durante a competição. A gente, às vezes, acha que a seleção foi mal, teve erros individuais, coletivos e tal. Tudo bem, pode ter acontecido. Mas esquece de falar também que a Bélgica jogou muito bem. Sim, não, e o Brasil teve, tudo bem que posse de bola não é o único dado, deve ser mas o Brasil foi melhor, criou mais chances que a Bélgica. A Bélgica foi mais eficaz, né? Então eu acho que não tem que jogar tudo no lixo, tem que sim repensar alguns pontos, tem que refletir sobre isso e também entender que não é todo dia que ganha, entendeu? E é melhor, eu acho que se vai perder, se vai morrer atirando, é melhor do que morrer quando... né, se toma 7-1 ou se desequilibra emocionalmente e tal. Então esse é o meu canarinho putaço de hoje contra você que quer destruir qualquer trabalho que vem sendo construído na seleção brasileira. Então, fique em paz. Hashtag paz. Momento Islândia. A Islândia já foi eliminada da Copa, mas nem por isso saiu do nosso programa. Afinal, das seleções que a gente mais gosta e gostou de acompanhar durante o Mundial. Acontece, né, Franco? Você acha que você pode dar mais detalhes? O goleiro da Islândia, que é diretor de cinema, se transferiu, né? Exato, ele que pegou o pênalti do Messi na Copa, né? O ápice da campanha islandesa. Ele agora foi contratado por um time do Azerbaijão, o time que manda o futebol do Azerbaijão, o Karabag, que disputa as fases preliminares da Champions League. É um time forte no Azerbaijão, né? E, pois conseguiu um clube novo aí. Foi rentável pra ele. Foi rentável, e se destacou na Copa mesmo. Vamos ver se ele faz um documentário sobre o Azerbaijão agora. Ele que é cineasta, né? Melhor meme. Todo programa a gente tem falado sobre montagens, enfim, todas aquelas imagens meméticas da internet. E hoje a gente vai apresentar duas muito legais. Uma delas explicar piada é complicado, mas vamos lá.
Tirando essa que vocês estão vendo aí na tela, tirando do Scooby-Doo lá, né? Scooby-Doo, tirando a máscara do... de um vilão, né? De um vilão, que no caso ali a imagem do máscara, amuleto, né? A máscara do nosso psicopata do Hexa, né? Exatamente. Que tirando, descobrindo que era o Mick Jagger. Né? Que todo mundo sabe que é um belo de um pé frio. E o outro meme que a gente selecionou é sobre o Gabriel Jesus, que é muito interessante. Inclusive é uma imagem dele em 2014, que é verídica, ele pintando a rua no Jardim Peri. Uma imagem de 2018, ele jogando a Copa, e já prevendo uma imagem de 2022, que é ele voltando pro Jardim Peri. Voltando a pintar a rua, né? Porque na Copa ele acabou indo bem abaixo. Esses são os memes. Pior lance bizarro. Esse não tem competição, né? Acho que até alguém pode querer falar do Fernandinho, né? Que fez um gol contra, mas não se compara. A falha... A homenagem. A homenagem que eu recebi do Muslera, né? O goleiro uruguaio, que foi mão de alface. Meu Deus do céu. Foi... Um chute bem despretensioso ali. Não tem como explicar aquilo, né? Foi realmente... E o Muslera tem história em Copa do Mundo, história na seleção uruguaia e deu história no que deu, de entregar também, entregou. Né? Melhor, quer dizer, pior frase. A gente sempre elege uma frase interessante, né, da Copa. Agora como o momento é de luto, né? O momento é de luto, de tristeza. A gente vai comentar duas frases, uma do Edu Gaspar, né, que é dirigente do Brasil, e outra do Neymar, que se pronunciou via redes sociais, né? Isso. A do Edu Gaspar é assim: sempre falei que não é fácil sem Neymar. É difícil, é um menino. Menino não, desculpe o termo. Deixou de ser menino. É um atleta que merece todo o meu elogio. As pessoas esquecem o tempo que ele ficou parado, que treinou apenas 3 semanas sem problemas clínicos para poder estrear na Copa. Essa foi a frase do Edu Gaspar. Lembra um pouco a carta da Dona Lúcia lá em 2014. Assim, lógico, que o Neymar superou para ir pra Copa, é admirável, mas falar que é difícil ser o Neymar de fato ele tem muita pressão sobre ele, exato, mas ele sabe disso e deveria saber encarar, né? Faz parte, sim, faz parte da profissão. E aí o próprio Neymar, mostrando esse momento de, enfim, não vou falar fraqueza, né? Não sei, mas que como ele ficou abalado... o momento que ele ficou abalado, ele fez um post bem grande no Instagram dele, nas redes sociais dele, mas que ele fala algumas coisas como... que ele pode dizer que é o pior momento da carreira, o momento mais triste da carreira, e a parte mais impactante é que ele diz: difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente, tá? Enfim, ele tá falando que ele quer abandonar o futebol, mas ele ir por esse lado aí, mas que ele tá bem abalado mesmo. A gente entende a tristeza. E a gente entende, né? Quem é a gente pra julgar, mas a repercussão é péssima, né? Muita gente falando, pegando pesado. A tentativa de mostrar que tá abalado, e que ele deve estar mesmo, todo mundo tá, mas não sei se era a melhor forma, né, de falar. Mas enfim, então, não é fácil ser Neymar. Já defendi o Neymar aqui no começo da Copa, né? Quando ele chorou lá, quando ele fez o gol contra a Costa Rica, muita gente também interpretou negativamente. É isso, ele tem que se policiar com o que ele fala, porque, enfim, a repercussão vai ser gigante. Ele é sempre visado, né? Seja pelos adversários dentro do campo e o pessoal de fora. E a gente sabe que ele não vai abandonar o futebol, então ele... sei lá, talvez ele pudesse... ter sido mais moderado. Mais moderado. Melhor capa de jornal. Hoje, novamente, não vai ser só uma, né? Por conta da eliminação do Brasil, a gente selecionou várias capas que você está vendo aí na tela. Então, dá uma olhada aí com atenção, escolhe a que você achou melhor, a melhor sacada e tal. Tem algumas bem legais. Coloca nos comentários que a gente vai gostar de saber. Bolão Vidente Carlinhos. Esse é definitivamente um dos momentos mais aguardados do nosso Montanha-Russa. Nos comentários chove gente e a gente adora, pode deixar seus comentários aí. Não edita que a gente sabe se você está rolando. E antes disso eu queria falar do resultado parcial já computado os jogos da última rodada. Alan e Frango tem 3 acertos, hein? Parabéns, hein? Cara. E lideram o nosso bolão aqui. Eu e o mestre temos 2 acertos, então estamos no páreo, ainda é possível vencer. Todo mundo pode vencer. Fora isso, os nossos telespectadores que acertaram a última rodada, Luiz Felipe de Moraes acertou 2 França, Uruguai 0. Parabéns. Kaique Assis acertou 2-0 Inglaterra na Suécia. O ALX, deve ser Alex, Salvador Games, acertou Brasil e Bélgica. Parabéns, né? Acho que é a única pessoa que talvez tenha ficado feliz. 2-1 Bélgica em cima do Brasil. E o Wellington Carvalho acertou 2-0 França em cima do Uruguai. Parabéns para eles. Se você acertar, vai ser citado no próximo programa. E vamos para a próxima rodada. A próxima rodada é bem mais simples, né? Temos semifinais apenas 2 jogos. E vamos lá, Frango. França e Bélgica. O que você acha? 2-1 França. 2-1 França. Beleza. Eu acho que vai ser 2-1 Bélgica. Estou muito acreditando na Bélgica. Perdemos para o campeão. É apenas isso.
Mas tem essa, nas últimas Copas, quem eliminou o Brasil chegou na final. Mesmo? Nem sabia dessa informação aí. Sim. Trazendo a informação no programa. Sim, sim. Enfim. Mestre apostou 3-1 para a França. E o Alan não mandou até o fechamento do vídeo, mas a gente vai dar uma colher de chá e colocar o resultado na tela. Então você já está vendo aí a aposta do Alan na tela. Vamos para mais um jogo. Croácia e Inglaterra. Frangão. Cara, esse é difícil, hein? Mas 1x0 Inglaterra. 1x0 Inglaterra, isso aí. Eu acho que vai ser 2x0 Croácia. Eu tô Não, mas é bem equilibrado, né? Porque eu também quero a Croácia longe. E o mestre achou também 1x0 Inglaterra, em cima da Croácia. E o Alan, você está vendo aí o resultado que ele apostou na tela. E você que está aí em casa pode colocar também o seu resultado aí embaixo, que a gente vai computar e falar seu nome no próximo programa. Então participe, comente, que a gente gosta muito dessa participação do povo. Bom, esse foi mais um Montanha Russa, o nosso programa de variedades sobre Copa do Mundo. E o Brasil caiu, mas a gente não. Nós estamos de pé até o final da Copa, né? Tá. O contrato garante até o fim da Copa. Aliás, falando em contrato e parceria, a gente tem a parceria com a retromania.com.br. Então dá uma navegada lá, escolhe suas camisas e na hora de finalizar o pedido você coloca a última divisão no cupom de desconto, última divisal, né? Sem acento e tudo junto. Que você vai ter um desconto legal e vai ajudar o site. Então é isso, fica aquele aviso de sempre que o Frango adora fazer, que deixa os comentários. Dá o like no vídeo, curta, assine, siga a gente nas redes sociais que a gente tá fazendo uma cobertura de Copa do Mundo muito boa também. E até o próximo programa, Isso né? aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.